e bem-vindos ao primeiro episódio do podcast do Be Aware Project, que se chama Toca-nos. Para quem não conhece, eu sou a Amy. Em maio de 2024 fui diagnosticada com cancro e este podcast não é sobre a minha história, é sobre a história daqueles que vivenciaram este capítulo comigo. Neste primeiro episódio tenho o prazer de ter comigo o pai da minha filha, o meu futuro marido, Pedro Alves. Olá, obrigado por me convidares. Ora bem, então vá, vamos quebrar aqui o gelo, vamos falar aqui t-shirt. de um contexto. T-shirt, vamos mostrar t-shirt às pessoas. Claro. Publicidade! Então, vamos voltar ao princípio, a maio de 2024. Quando recebemos o diagnóstico, qual foi o teu primeiro pensamento? Ou não sei se queres contar um bocadinho como é que tu descobriste, como é que eu te dei a notícia. É contigo. Estás-te a referir quando deste mesmo a notícia? Sim, isto é como se fosse, estamos a falar da primeira instância. Como é então, que... já tínhamos ido fazer análises, já tínhamos achado que a postura do profissional de saúde tinha mudado um pouco, mas não disseram nada à altura e foi de manhã, tu tinha acabado de levar a nossa filha à escola e tu ligaste-me e estavas a chorar e estavas a dizer que viste os resultados e que eram positivos para cancro da mama. Lembro-me que foi o pior dia da minha vida e lembro-me que fui imediatamente ter contigo. Digamos passagem que tu estavas no carro a conduzir. Ou estavas não, a ainda conduzir. não, mas meti-me no carro e acho que não recomendo conduzir naquele estado. Lembro-me de estar a tremer muito e só queria estar contigo e foi uma viagem muito, muito longa. De estar a cabeça a 1000 a hora a pensar o que é que vamos fazer e como é que tu estás e que só queria estar contigo. E se pudesse também com a nossa filha, só queria ter as pessoas que gosto ali e proteger-vos como porque sentes-te a palavra é inútil, sentes que não há nada que possas fazer nessa situação e com essa notícia a não ser dar apoio. E foi muito complicado. Acho que sinto que deve ter sido um sentimento de inutilidade, do género, não podias fazer nada, porque quem estava a passar por isso era eu, e sempre disse que se fosse ao contrário preferia 1000 vezes sempre ser eu. Porque acho que estar nesse lado é o mais difícil. Não acho que se compare. Não, mas não consegues fazer nada. Podes estar lá com a pessoa, sim, mas em termos de saber o diagnóstico, porque não é um diagnóstico do género, tens uma gripe e estás lá com a pessoa a ajudar, certo? Sim. Cancro, sabes que o primeiro pensamento das pessoas é ok, vai morrer, tem pouco tempo. E estando do outro lado, vais ter que vivenciar isso com a pessoa, certo? Sim, mas não passas pelo tratamento em si, mas estás lá, estás a acompanhar a pessoa e tu só podes mas fazer... eu não diria que é pior. Pronto, ok. Eu diria que é muito difícil. Ok. E acho que são coisas que não se devem comparar, mas acima de tudo estava-me a sentir muito, muito mal por ti, muito empático, só queria estar para ti, só queria tirar-te se conseguisse, só te queria tirar dessa situação. Porque não mereces ninguém, acho que ninguém merece, mas sei que tu não mereces. Tinhas algum medo específico em relação a ter o diagnóstico? Nesse dia ou mais tarde? Naquela primeira instância em que recebemos a notícia Bom, depois de estar contigo, e só queria estar contigo, fomos os dois para aquele parque e felizmente estava um bom dia de sol, que não é muito normal em Londres. E parece que o sol veio dizer olá. Depois de acalmarmos e de estarmos um pouco juntos em silêncio a refletir e depois o pensamento foi, pode ser que não seja o pior caso, depois começas a analisar o que descobriste. Sim. Aliás, para contexto, nós descobrimos, não foi porque o médico disse, foi porque tu viste os resultados e viste que estava a dizer que era positivo.
Aí foi ir ao telefone, foi ver quais são o que é que pode acontecer, a pior situação, a melhor situação. Começaste a fazer, a pôr as hipóteses na mesa, o que é que poderia começar acontecer. a ser lógico e a pôr as coisas na mesa, exatamente. Claro. Deixa-te uma pergunta. Sobre isso específico. Eu vi para ti esse dia, tu abriste o computador, tu viste isso, como é que tu te sentiste? Eu acho que agora que já passou algum tempo para refletir sobre isso, eu acho do facto de de eu ter feito os testes e a biópsia numa sexta, e depois tivemos um fim de semana que foi, não sei se te lembras, mas foi um fim de semana excelente, tipo, nós saímos, Relaxante. Foi tipo super relaxante. Sim, no meu inconsciente estava a pensar, ok, os profissionais de saúde naquele momento estavam um pouco estranhos, mas não vou pensar nisso. Portanto, acho que vim desse fim de semana tão leve. Sim. Que acho que de certa forma me ajudou a quando eu li o resultado, porque sim, desabou tudo, fiquei muito mal, tipo, mais uma coisa que está a acontecer na nossa vida, do monte de coisas que aconteceram na nossa vida, mas acho que vim tão leve e fiquei tipo, ok, isto está a acontecer, mas não vai ser o fim do mundo. E de certa forma sempre lembro que vim tão leve desse fim de semana que depois da notícia estava tão triste, mas depois acalmei. Depois fomos ao parque e fiquei tipo, ok, qual é o próximo passo? Exato, o que é que vamos fazer? Quero resolver para ontem. Exatamente. Se tive algum tipo, medo específico de morrer, sim. Acho que é mais um contacto do género, ok, todos nós vamos morrer, se calhar eu vou morrer mais rápido, mas vou fazer o possível para não acontecer. Sim. Certo? Porque o objetivo é estar aqui para ele e para ti, para toda a gente. E para ti? Para mim. Mas sim. Acho que o fim de semana, não sei porque, acho que o fim de semana ajudou-me muito. E foi tipo, ok, naquela hora em que li, foi tipo a pior notícia de sempre. Mesmo. Mas depois, quando saí do trabalho e fui-me sentar à tua espera, eu sabia tipo, ok, vamos ver o que é que temos de fazer a seguir, ou qual é o próximo passo. Yeah. E sobreviver. Yeah. É isso.